Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reunião do grupo do núcleo de estudos Irmã Milady. Eu sou a Hilda Regina Doreto e estou aqui hoje para a reflexão do dia. Uma reflexão especial, uma reflexão de comemoração do aniversário do grupo. E eu agradeço muito aos nossos amigos, aos nossos irmãos do Irmã Milady pela oportunidade, pela honra de estar com vocês nesse dia tão especial, né? O Irmã Milady faz no dia 28 agora, 29 anos de vida, né? 29 anos de vida de grupo estruturado. Mas ele começou mesmo lá em 1983. A elaboração dele começou em 1983. 1983. Nós vamos então começar a nossa reunião vamos começar então a nossa reunião agora, e todas as vezes começamos com uma prece, não é verdade? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos iniciar agradecendo a Jesus por todas as bênçãos recebidas e ofertadas por essa casa de luz. E vamos agradecer também por todas as bênçãos recebidas e ofertadas por todos nós, por cada um de nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, de recolhimento, de aprendizado. Vamos agradecer por tudo que temos recebido e que a luz divina se espalhe para todos os lugares, em todos os cantos do mundo, a luz divina chegue e a bênção de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Pois bem, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Jesus, quando às vezes ele busca os seus colaboradores, os colaboradores para sua lavoura divina, pessoalmente. Algumas vezes ele buscou pessoalmente os trabalhadores. Foi assim com Paulo. Paulo de Tarso, então Saulo de Tarso, que estava indo na direção da igreja, de uma das igrejas de Jesus, para terminar com a igreja. Ele estava indo em busca de Ananias, para prender Ananias. E aí, ele chegando nas portas de Damasco, Jesus aparece para ele e ele fica cego. Ele fica cego. Então, como que, estando cego, ele fica ali perdido? Jesus foi ter com ele pessoalmente. Ao mesmo tempo, logo depois, Jesus aparece em visão para Ananias e diz: Ananias! E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, tem 10. Às vezes, Jesus busca, assim, os trabalhadores para a sua lavoura divina. E, às vezes, ele cria outras oportunidades diferentes, para que os homens cheguem até o Mestre Divino. Os homens esperam por Jesus, mas Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que exista um mundo, que o mundo chega a se redimir sem almas redimidas, diz Emmanuel. Ninguém pode acreditar que o mundo possa ficar bem iluminado sem que as criaturas se iluminem. O mestre, para estender a sublimidade do seu apostolado, buscou primeiro o concurso dos apóstolos. Então, ele chamou os apóstolos. Depois, ele chamava a todos, um a um, para que fizessem parte da grande transformação, da redenção do mundo, da modificação do mundo para a regeneração da Terra. Muito bem. Toda a redenção começa no alto, começa nos planos sublimes, mas para que ela aconteça, para que ela chegue à Terra e alcance os homens, é preciso das mãos humanas. Então, Jesus precisa das nossas mãos. O mestre não dispensa a cooperação dos encarnados, de jeito nenhum, ele não dispensa a cooperação dos encarnados. Todos nós temos um papel a ser realizado na lavoura do Cristo. Ele nos chama a todos. É preciso saber responder o chamado. Nós estamos vivendo agora um tempo muito difícil, muito diferente, um tempo inusitado, que nós não esperávamos, não sabíamos,
não entendemos direito ainda, mas esse é um tempo especial, um tempo de mudança do panorama da Terra. E Jesus, diante de todo esse sofrimento, de todas essas dificuldades, Jesus poderia, sim, fazer tudo acabar, fazer tudo parar. Por que ele não faz? O seu objetivo é muito, muito maior do que isso. O objetivo de Jesus é a transformação do homem. O objetivo de Jesus é nos preparar para viver na terra de regeneração, no planeta de regeneração. O planeta de regeneração tem uma característica interessante. Lá nesse tempo de regeneração, quando estiver instaurada a regeneração, o motivo, o meio de relacionamento entre os homens, de comunicação entre os homens, a tônica dos relacionamentos será o amor. Então, Jesus está nos preparando para a prática do amor, para a prática extensiva, ostensiva, profunda do amor. Então, nós estamos vendo um tempo em que as pessoas estão sofrendo muito. As pessoas não estão compreendendo a grandeza desse momento sublime. É por isso que nós, hoje, vamos discutir um pouco, vamos fazer uma reflexão a respeito dos colaboradores do Cristo. Quem são os colaboradores do Cristo? Jesus tem nos oferecido constantemente inúmeras oportunidades de nos transformarmos em colaboradores dele, e de agir na sua seara de luz e de bênçãos. Vejam bem, temos colaborado com Jesus? Temos estabelecido e vivido a nossa condição de colaboradores do Cristo? Temos sido colaboradores do Cristo? Vejam bem, Jesus começou trazendo para sua proximidade, escolhendo os colaboradores dele nos apóstolos. Ele começou com Pedro e André, e depois juntou os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos que foram aqueles que estabeleceram o começo da colaboração com Cristo, que foram as bases da expansão da doutrina de Jesus. Muito bem, ele começou com os apóstolos, depois havia um grupo enorme de pessoas que o seguiam. E desse grupo enorme que sempre o seguia, 70 dessas pessoas se transformaram também em colaboradores efetivos do Cristo. Ele os separou em grupos de 2, chamou-os para junto de si e disse: vocês irão à minha frente, me precederão, e vocês irão curar e falar em meu nome. E eles foram. Não sabiam como fazer, mas confiantes na grandeza do Cristo, confiantes na colaboração com o Cristo e na sustentação do Cristo, eles foram. E pregaram e curaram. Assim ainda hoje, né, nós vemos os colaboradores do Cristo realizando essa tarefa. Então, vejam bem, nós vimos os apóstolos, os 70 novos apóstolos, e estamos hoje aqui comemorando os novos colaboradores do Cristo, os colaboradores do Cristo dessa nova era. Estamos colaborando o trabalho de assistência na lavoura do Cristo, de trabalho na lavoura do Cristo, do Núcleo de Estudos Irmã Milete. O Núcleo de Estudos começou com uma história, com uma reunião entre pessoas, poucas pessoas, que tinham um objetivo maravilhoso. Eram alguns médicos, um dentista, outras pessoas com outras profissões, que se juntaram com o objetivo de, como colaboradores do Cristo, com o objetivo de auxiliar as pessoas com doenças de diagnóstico muito difícil, ou doenças consideradas incuráveis. E também, aliado a isso, eles atenderiam pessoas convalescentes que, saindo dos hospitais, não tinham família nem recursos. Então, esse era o propósito inicial. Esse foi o propósito inicial. Obviamente, todo o agrupamento de colaboradores inicia-se no plano espiritual. É lá no plano espiritual que o grupo é formado, que o programa é elaborado. Depois ele é trazido para a Terra para que os encarnados possam, com o auxílio dos desencarnados, responsáveis por esse trabalho, estabelecer na Terra o trabalho do Cristo
com aquele grupo e com aquela determinação que foi feita. Que faziam, então? Eles aplicavam passes magnéticos, oravam, aplicavam passes magnéticos nessas pessoas, e em várias ocasiões curaram as pessoas. Muitas pessoas foram curadas ali. Me lembraram da história de uma mocinha que morava em Rio de Ramos, em Santo André, o grupo. Morava em Rio de Ramos e tinha uma paralisia progressiva. E o INSS deu o diagnóstico de doença incurável, não havia o que fazer por ela. Através da assistência médico-espiritual, oferecida pelos médicos da espiritualidade e oferecida pelas pessoas que estavam ali, os colaboradores encarnados, de coração aberto e voltados para o trabalho a serviço de Jesus, oferecendo o melhor de si em colaboração com Jesus, conseguiram várias curas para várias pessoas. E esse grupo foi crescendo e hoje em dia é um grupo que tem várias atividades. Eles têm as atividades de estudos, os cursos, eles têm as atividades de assistência espiritual, eles têm as atividades de serviço social. Então, é uma gama muito ampla de atividades do grupo. São, efetivamente, 47 colaboradores do Cristo. E nós, e todos nós, como temos colaborado com o Cristo? Temos oferecido o que podemos? Ou ainda estamos titubeantes, querendo reconhecer todo o nosso potencial primeiro para depois servir? Ou estamos nos preparando seguidamente, arduamente, longamente, para que nos convençamos que temos condições de servir ao Cristo? Será que é esse o trabalho que nós estamos fazendo? Será que é necessário tudo isso para ser colaborador do Cristo? Às vezes algumas pessoas dizem, será que eu tenho condições? Ou então, eu estou doente, eu estou aqui para ser tratado, eu não estou aqui para fazer, não tenho condição de fazer nada para ninguém. Eu não tenho como colaborar com o Cristo agora. Eu agora preciso de colaboração. Para essas pessoas, nós vamos lembrar a história de uma senhora chamada Leonor. A Leonor, o marido dela tinha deixado ela com 2 filhos e ela tinha passado a vida toda costurando e cuidando dos 2 filhos, costurando para sustentar os filhos e cuidando dos 2 filhos. Naquele exato momento da vida dela, ela já estava sozinha. Os filhos tinham ido trabalhar em outra cidade, ela estava sozinha. E um dia, indo à farmácia, ela viu um cartaz que ensinava a fazer a pesquisa, o toque do câncer de mama, para descobrir os nódulos de câncer de mama. Chegando em casa, ela se aplicou e descobriu o nódulo. Descobriu um nódulo e saiu, então, para o médico e descobriu que tinha um câncer. Só que ela não tinha nenhum recurso financeiro. E todos os caminhos por onde ela caminhou para conseguir assistência estavam fechados. Alguém, então, levou-a até um grupo espírita muito grande, que atendia muita gente e que tinha um corpo de médicos encarnados que faziam um trabalho ali de assistência. Ela chegou lá, foi conversar com eles, foi muito bem atendida, mas eles até tentaram conseguir que ela fosse indicada para um tratamento, que ela fosse levada para uma cirurgia, mas ninguém estava conseguindo nada. Um dia, ela estava ouvindo a parábola, ela sentou lá no grupo e foi ouvir a parábola. E qual foi a parábola que foi discutida naquela tarde? A parábola de Jesus, da videira e os ramos. Vocês se lembram? Jesus dizia assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que possa dar mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, dizia Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E a Leonor, ouvindo a parábola da videira e dos ramos, para pensar e se pergunta: e eu? E eu? Eu tenho produzido, eu sou um ramo produtivo, não tenho feito nada. Eu não posso ser chamada de ramo produtivo. Eu não tenho feito nada. Eu tenho vivido a vida só para mim, apenas para mim. Aí, quando ela ouve mais um pouquinho, e ouve o ramo improducente seca. Ela falou: será que é isso, meu câncer? Será que é isso que está acontecendo comigo? E aí, então, ela resolve mudar completamente. Ela se renova. E ela diz: bem, agora eu vou mudar. Eu quero realizar. Porque eu estou com câncer. E se eu tiver que morrer, é melhor que eu morra trabalhando no bem, como o galho de uma árvore divina. A criatura deve trabalhar a serviço do seu Senhor. E então ela começa a trabalhar. Como que ela começa a trabalhar? Ela diz assim: eu não sei fazer nada, eu sei costurar. Mas o que interessa aqui costurar? Né? Nesse grupo cheio de gente, com tanta gente sofrida. Mas indo lá, seguidamente, ela tinha percebido que a higienização dos banheiros, depois de um certo tempo, já não estava bem, já não ficava bem, porque eram muitas pessoas passando por ali. Então, ela teve a grande ideia: eu posso higienizar os banheiros. Isso eu sei fazer muito bem. Pediu autorização e da próxima vez que ela veio ao grupo, ela trouxe os materiais, o balde, as coisas, trouxe e começou a limpar os banheiros na hora que a higienização falhava. Só que nesse período, entre uma limpeza e outra, ela ficava ali sem fazer nada. Fora o momento da palestra, ela ficava sem fazer nada. Então, o que ela resolveu? Ela começou a prestar atenção que as pessoas ficavam esperando para passarem pelos médicos e estavam ali muito sofridas. Então, ela se sentava perto de um e ia auscultar a história daquele ali. Ia auscultar o interior daquele. Falava com o outro. E teve várias oportunidades. Uma delas, uma senhora que veio de muito, muito, muito longe, chegou lá e começou a se sentir mal. Vomitou e se sujou toda. E começou a chorar, chorar, chorar. Ela foi lá correndo conversar com a senhora e a senhora disse assim: como que eu vou voltar para casa? Eu tenho que tomar ônibus, eu moro muito longe, como que eu vou voltar nesse estado? Ela disse: o que eu posso fazer, meu Deus? Bem, logo o mentor espiritual soprou no ouvido dela: tem um bazar aqui, lá tem roupa usada, lá tem roupa que está limpa. Ela foi lá, pegou a roupa, ajudou a mulher a se trocar. E a mulher ficou super grata por poder ir embora para casa limpa e organizada. E a partir daí ela começou a fazer uma porção de coisas. Ela trabalhava ali com todos. E os mentores, do ponto de vista espiritual, os mentores espirituais estavam ali atuando. E havia dois dentre eles que estavam atuando com o Dr. Bezerra. E um deles perguntou ao Dr. Bezerra: Dr. Bezerra, e a Leonor? Olha como ela está bem, por que nós não tiramos o câncer dela? E o Dr. Bezerra dizia assim: não, ainda não. Ele mais passava um tempo de: doutor Bezerra, e a Leonor? Ainda não está pronta. Deixa lá. Deixa ela lá. E por incrível que pareça, ela não conseguia, fora dali, nenhuma ajuda. Ela não conseguia. Ela não conseguia exame, ela não conseguia consulta, ela não conseguia cirurgia de jeito nenhum. Às vezes, a pessoa pode ser alcançada pela lei da justiça, para corrigir e resgatar erros anteriores. Mas quando ela age no bem com todo o amor, ela também é alcançada pela lei da misericórdia. E foi nesse dia que a Leonor, doutor Bezerra chegou para o rapaz da equipe e disse: bem, chegou a hora.
Vamos tirar o câncer da Leonor. A Leonor tirou o câncer e, olha que coincidência, em seguida ela conseguiu os exames, conseguiu lugar para fazer os exames, conseguiu indicação para cirurgia, mas a hora que fez o exame, cadê câncer? Não existia mais, não tinha mais câncer lá. Tudo aquilo que ela precisava aprender, tudo aquilo que ela precisava limpar dela, tirar de dentro do perispírito dela, ela tinha conseguido. Então o câncer não tinha mais função. Não havia mais função para aquele câncer. Muito bem. Quem são os galhos produtivos da árvore? Quem são os galhos produtivos da videira? Vamos pensar em grandes galhos produtivos da videira? Nós podemos pensar em Paulo de Tarso, um grande produtor um grande ramo da videira, um grande produtor de beleza, grande produtor de lição, de ensinamento, de sacrifício. Vamos pensar em Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Vamos pensar em Chico Xavier, em Divaldo Franco. Vamos pensar agora naquele que recebeu a missão de trazer para a Terra, de trazer aqui para a Terra o Consolador prometido. Vamos pensar em Kardec. Existem muitos grandes colaboradores do Cristo, mas afora esses, existem milhares de colaboradores, de simples colaboradores do Cristo. E esses simples colaboradores do Cristo são também extensões da mão do Cristo na Terra. Através das mãos deles, as mãos do Cristo chegam às criaturas. Chegam até as criaturas em formas que estão necessitadas de consolo, que estão necessitadas de remédio, que estão necessitadas de atenção. Nesses dias que vivemos, quantas pessoas que ainda precisam permanecer reclusas, recolhidas, e estão sozinhas. Permanecer acompanhada em casa é uma coisa, permanecer sozinha é outra. E se nós somos pessoas que, estando ou não sozinhas, nos sentimos confiantes, amparadas, nos sentimos alegres, compreendemos perfeitamente a função desse tempo e desses acontecimentos. Cabe a nós estender a nossa colaboração, as nossas mãos, a nossa palavra a essas criaturas. Pegar um telefone e ligar. Se eu não tenho telefone, eu sei da pessoa, mas eu não tenho telefone, eu posso orar por ela. Eu posso vibrar por ela. Nós que estamos aqui, conhecemos qual é a função da vibração, o alcance da vibração. Né? Teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos com prece. Então, separavam o nome de algumas pessoas, de algumas crianças que receberiam prece e algumas que não receberiam prece, que estavam com problema de câncer. Então, essas crianças que receberam prece, ninguém nem sabia quem era, não conhecia, sabia o nominho, e fazia lá a prece. Essa turma que recebeu a prece teve uma remissão muito maior do que a outra. Se não houve remissão, teve um período de vida muito mais confortável que o outro grupo. Nós conhecemos o valor da prece, nós conhecemos a função e o alcance das vibrações. Então, nós podemos, sim, estar muito juntos, muito próximos e ser colaboradores do Cristo. É preciso que haja comprometimento, é preciso que haja constância, porque nós precisamos da constância. Nós precisamos dessa constância. Nós precisamos, agora que nós não podemos ir ao grupo espírita, não podemos ir lá no nosso núcleo, receber os nossos amigos, abraçar os nossos amigos, trabalhar lá no grupo a serviço do Cristo, nós poderemos trabalhar daqui a serviço do Cristo. Nós podemos criar situações em que a nossa colaboração seja efetiva. Com a graça do Divino Senhor, a tecnologia evoluiu muito, eles esperaram, parece que Jesus esperou o momento em que a tecnologia estivesse oferecendo para nós todas essas possibilidades, para que a nossa reclusão fosse feita e nós tivéssemos condição de estar vivendo com os nossos queridos através da tela do computador, através da tela do celular. Nós estamos em período em que nós podemos estender todo o nosso melhor. Estendendo o nosso melhor, nós nos iluminamos. Nós nos tornamos melhores. Muito bem.
A dor e a provação são formas de redenção do Espírito Eterno. São lições para aprender a produzir mais frutos. Todos nós temos o nosso papel, que já foi estabelecido enquanto estávamos no plano espiritual. Lá no plano espiritual foi estabelecido esse nosso papel. E esse nosso papel precisa ser realizado aqui. Não é possível deixar a nossa posição de colaborador do Cristo, porque nós seríamos os primeiros e os mais prejudicados de todos. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, as dificuldades aparecem, as doenças, as dores, e nós nos acabrunhamos e perdemos o ânimo e a coragem de fazer o nosso trabalho. Como aquele senhor que trabalhava num determinado grupo e ia lá regularmente, prestava serviço regularmente. Sem nenhum aviso, deixou de participar do grupo. Após algumas semanas, o líder do grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. Ele chegou na casa deste homem que deixou o trabalho e o homem o recebeu o líder com muito carinho, com muito boa vontade, colocou ele para dentro, colocou numa cadeira muito grande, confortável, diante de uma lareira, onde o fogo crepitava, aquecendo tudo ao redor. E lá, o líder chegou, sentou confortavelmente, aconchegou-se, instalou-se e ficou quieto, silencioso. Não disse uma palavra. E o outro esperando. O que ele diria para ele? Ele não disse nada. A certa altura, cuidadosamente, ele pegou uma das brasas do fogo e colocou do lado. E continuou lá em silêncio. Aquela brasa teve um momento de luz e se apagou. Ficou lá apagadinha. Passado um tempo, ele pega de novo ele pega o carvão, agora apagado, e coloca no meio das brasas. Lá no meio das brasas. E o carvão começa a acender de novo. Quando nós nos distanciamos do nosso ponto de sustentação, que é o nosso grupo espiritual, quando nós nos afastamos das lições do Cristo, da vivência do Cristo, da colaboração com o Cristo, nós nos apagamos e esfriamos. A nossa luz se extingue. É preciso, então, que haja uma situação em que nós sejamos chamados a nos reintegrarmos ao trabalho do Cristo como colaboradores do Cristo. E aí, então, o homem simplesmente se levanta e vai embora. E não, o líder se levanta e vai embora. E o homem diz para ele: muito obrigado pela visita e pelo sermão. Muito obrigado. Amanhã eu estarei voltando ao convívio do grupo. No nosso trabalho de colaboradores, é preciso fidelidade aos compromissos assumidos. Como dizia Tiago, a fé sem obras é morta. Muitos dos nossos benfeitores espirituais nos consideram os seus braços na terra. Eles precisam de nós para que a tarefa seja realizada, para que o plano estabelecido no espaço possa realizar-se no plano da terra. Estabelecemos compromissos lá e precisamos realizá-los aqui. A casa espírita que nos acolhe é bênção divina em nossas vidas. É bênção divina. Nós precisamos dela para que nós possamos continuar realizando a nossa tarefa de iluminação interior, enquanto servimos ao próximo, renovando a esperança, levando consolação, levando esclarecimento, levando sorrisos, abraços, agora virtuais, mas abraços, levando a nossa palavra e o nosso coração aos nossos irmãos, estendendo os braços do Cristo na direção daqueles que sofrem. Porque só assim, com os nossos braços estendidos, nós conseguiremos a modificação. Os nossos braços estendidos trará modificação para o nosso coração e para a nossa mente. Celebremos a fundação e a existência dessa fonte de luz que é o irmã Mileide. A luz que se estende através das mãos dos trabalhadores, que são os braços do Cristo, que se estendem a todos os que sofrem e choram, iluminando muitos com a graça divina. Vamos nos voltar agora, agradecendo a Jesus por essa oportunidade que tivemos de sentar à beira do fogo
embora não tenhamos aqui uma lareira, à beira do fogo, à beira do calor do fogo, das lembranças do Cristo, à beira do calor do fogo, das instruções que nos trouxeram os nossos amigos espirituais, à beira do fogo do Evangelho de Jesus, que nos alimenta e nos aquece a alma. Agradecemos a Jesus essa oportunidade divina, abracemos dando parabéns a todo o grupo do núcleo de Estudos Irmã Mileide, a todos os nossos queridos amigos desse grupo, e abraçando todos os colaboradores do Cristo que estão em todos os locais do mundo. E vamos abrindo os nossos corações, elevando o nosso pensamento, buscando a figura de Jesus, o nosso amado amigo, o nosso Cristo divino, e recebendo dele um feixe de luz muito grande que nos envolve a todos agora, estendendo esse feixe através do nosso coração, espalhando alegria, espalhando esperança, espalhando confiança, fé, certeza de que tudo estará bem muito em breve. E levemos o nosso amor e a nossa vibração calorosa, amorosa, a todos os pontos do nosso Brasil querido, iluminando toda a extensão dessa terra amada, a pátria do Evangelho de Jesus. Vamos estendendo essas nossas vibrações e alcançando todos os rincões do mundo inteiro, em cada canto do mundo onde haja necessidade, onde haja fome, onde haja tristeza, onde haja doença. Dr. Bezerra de Menezes nos alertou para o fato de que, nesse tempo de dor e de tristeza, o medo seria o maior vilão, mas o amor seria o maior antídoto. Que, nesse instante, o nosso amor se derrame sobre todas as criaturas que estão doentes, sobre todas as criaturas que recém partiram da terra, sobre todas as criaturas que perderam os seus entes amados, sobre todas as criaturas da terra. Demos-nos as mãos e tenhamos a noção perfeita de que somos filhos do mesmo Pai e que o Cristo é por nós. Ele está no comando. E a luz divina está na nossa porta, nos chamando para a colaboração com os nossos irmãos e com o nosso Senhor, para que a terra, muito em breve, para que na terra e muito em breve não exista mais sofrimento, para que na terra, muito em breve, o amor seja realmente a tônica de todos os relacionamentos. Que o Senhor permaneça conosco, em luz, trazendo luz e harmonia para todos nós. Bênção divina nos acalente, nos impulsione e nos abençoe sempre mais com a possibilidade da colaboração com o Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Parabéns, queridos amigos do Irmã Mileide. Que Jesus renove todas as oportunidades de luz e bênção a todos vocês. Que o Senhor esteja em cada canto da terra agora. Que assim seja, com a graça de Deus.